Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião clínica, reunião magna, né, do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 34º ano, a reunião de número 1452. Hoje nós vamos ter o prazer, né, de ouvir um expert no assunto, né, o Dr. Luiz Flávio Galvão, aqui tem tanto título aqui, Luiz, mas eu só vou dizer que você é o nosso chefe do serviço de ressonância e tomografia aqui do Hospital São Lucas, assim, tem muito bem qualificado para isso, e vai falar um assunto muito interessante, que é a ressonância magnética cardíaca em pacientes com marca-passo, ok? E o doutor Alexandre Duarte veio exatamente só para... vai participar só para ver, Luiz. Se você tudo está falando, está tudo aqui mesmo. Então, Luiz, só para corrigir no final. A tela é toda sua aí. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Na apresentação, eu estou toda semana com vocês. Eu achei esse tema interessante porque eu participei de um curso, no curso de ressonância cardíaca pelo DIC, e me deram esse tema para falar, né? E eu achei interessante, na época, eu fiz uma revisão da literatura e perguntei para algumas pessoas, inclusive da rede, né, como é que eram os protocolos dela para isso, para ressonância cardíaca ou ressonância até geral. E a maioria dos serviços não dispunham de um protocolo específico para isso. A gente vai ver como é que é o nosso, como é que funciona em alguns lugares, mas assim, fica meio nebuloso, fica meio que a cargo do médico que vai fazer o exame definir se pode ou não fazer. Alguns fazem, outros não, alguns são mais restritivos, outros mais liberais. Então eu fiz uma revisão da literatura. Essa aula foi uma aula para o pessoal da imagem, mas eu fiz uma adaptação para a cardiologia e para o pessoal do marca-passo, que está aqui hoje também. E aí, vamos começar aí para ver se a gente, né, consegue delimitar algumas coisas. A primeira imagem que eu trago é essa imagem aí que vocês estão acostumados, né, que é uma imagem que normalmente tem em aeroportos e em salas de ressonância, que é uma imagem que diz o seguinte, né, cuidado, né, campo magnético forte, pessoas com marca-passo não devem entrar nessa área. Então é uma coisa que chama logo a atenção. E a ideia que a gente tem, né, do paciente que vai entrar na sala com marca-passo é que vai acontecer isso. A ideia que a gente tem é que quando ele entrar na sala, o marca-passo vai deslocar do corpo e ele vai morrer imediatamente. Então essa é uma ideia que todo mundo tem inicialmente, é uma ideia fatalista, né? E alguns fatos a gente tem que trazer para vocês, né, antes de começar a apresentação. Primeiro que assim, hoje em dia há mais de 5 milhões de pacientes no mundo com dispositivos cardíacos implantáveis. Quando a gente fala de dispositivos implantáveis, a gente está falando de marca-passo, cardioestimuladores e ressincronizadores. A gente está trazendo essa categoria. Desse universo de pacientes, 50% a 75% um dia vai precisar de um exame de ressonância em algum momento na vida. E aí são 3 perguntas que a gente tem que fazer e tem que saber responder. Primeiro, eu posso fazer ressonância nesses pacientes? Como que eu vou fazer a ressonância nesses pacientes? E uma vez que eu defina por fazer, que eu decida fazer, como é que eu vou tornar essas imagens adequadas? Uma coisa, né, os arritmologistas estão aí, né, eles podem explicar melhor, mas assim, do ponto de vista básico, para residente, para estudante, a gente sabe que, na verdade, o marca-passo ele é um sistema, né, ele é um sistema formado pelo gerador e pelos eletrodos. Então, quando a gente fala de marca-passo, a gente está falando do sistema como um todo, né, quando a gente fala de dispositivo. E, do ponto de vista da gente, da ressonância, quando o paciente entra na sala para fazer a ressonância, assim que ele entra na sala, não no magneto propriamente dito, ele já está exposto ao campo magnético. Então, quando ele faz exame, ele está exposto a 3 forças, né? Três forças naturais, né? A primeira é o campo estático, assim que ele entra na sala, que é o B0, que é o 1,5, 3 Tesla, como vocês conhecem. O segundo é durante o exame, nos pulsos de radiofrequência, que podem influenciar no marca-passo. E o segundo são os gradientes eletromagnéticos, que são fundamentais para formar a imagem. Então, esses 3 elementos entre si, essas 3 forças, elas atuam diretamente, tem os efeitos diretos no eletrodo, no sistema propriamente dito, que são deslocamento, desprogramação, aquecimento e interferência elétrica. São as coisas que podem acontecer. E esses efeitos diretos, eles podem causar efeitos indiretos, que é o que a gente tem medo, né? Que são danos ao dispositivo, queimaduras, assistolias, arritmias, injúria miocárdica, choques inapropriados e morte. Então é basicamente
só tá dando a microfonia aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou falar pela aqui, porque no fone estava dando microfonia aqui. Tá ouvindo bem. Tá ouvindo bem, né? Pronto. Eu vou falar por aqui. Então, assim, a gente tem basicamente esses riscos, que é o que a gente tem medo. Quando a gente fala de segurança e marca-passo, medo de marca-passo, são justamente isso aqui que a gente tem medo. E é interessante a gente falar também que mesmo que o paciente saia da sala bem, né, fez o exame e saiu bem, não quer dizer que foi tudo bem, né? Então a gente tem os efeitos clínicos imediatos, que foram aqueles que eu falei, mas tem as alterações subclínicas, que são danificações ou alterações do marca-passo que a gente não vê. E que por isso que o marca-passo normalmente é interrogado, ele é avaliado depois do exame. E essas alterações são, basicamente, né, mais uma vez, os arritmologistas, marca-passo, o pessoal do marca-passo está aí, vamos deixar falar besteira, mas é basicamente aumento do threshold do eletrodo, mais ou menos 1 volt ou mais ou menos 50% do threshold anterior, decréscimo na amplitude de estimulação, aumento na impedância dos cabos, dos eletrodos, queda na voltagem da bateria e impedância do choque no caso do CDI, acima de 4 ohms. Então, isso aqui é normalmente o eletrofisiologista, o médico de marca-passo, ele avalia depois do exame. E os primeiros estudos, né, já na década de 80, que foram feitos com marca-passo, na verdade não foram feitos com pacientes, foram feitos com o marca-passo em si, o Phantom, eles colocaram só o marca-passo lá dentro e avaliaram as consequências disso. E os primeiros estudos realmente foram preocupantes, né? De 83 a 2009, a gente teve 9 estudos, e todos eles tiveram alteração importante na função do marca-passo. 5 deles tiveram alteração na função, que foram inibição de pacing, resposta rápida ao pulso, ou seja, uma resposta a pulso de radiofrequência, ele entendia como uma estimulação do próprio cardíaco que inibiu o marca-passo ou estimulava de acordo com o pulso, que normalmente dá 150 batimentos. O retorno ao modo de fábrica. Então, essas eram alterações da função do marca-passo. 6 estudos, teve elevação da temperatura do paciente. Um deles chegou a 46 graus, o dispositivo. E um deles teve torque dos eletrodos. Acima de 45 graus, os eletrodos dobraram, né? Então, a partir desses estudos, realmente criou-se uma preocupação. E o marca-passo foi visto como um bicho-papão, né, para a ressonância, né? Então, todo mundo começou a ter medo, né, realmente de marca-passo. E a solução que foi criada para isso, inicialmente, foram os sistemas que inicialmente foram chamados de MRI Safe, de seguros. Depois foram chamados de MRI Conditional, quer dizer, que são marca-passos condicionais, ou seja, eles são seguros sob condições especificadas do fabricante. Então, como é que são feitos esses marca-passos para poder conseguir, né, eliminar esses riscos que a gente falou? Primeiro, limitação dos componentes ferromagnéticos. Os componentes foram feitos com titânio, sem aço, sem ferro. A modificação dos cabos também para reduzir o aquecimento. O entrelaçamento interno do cabo, ele pode influenciar no aquecimento, na condução elétrica, tudo isso é importante. Os circuitos foram modificados para reduzir o potencial de estímulos externos, tem detalhes técnicos que eu não vou entrar aqui. Alguns deles tinham o MRI Mode, que era a programação interna, que assim que o paciente entra no magnético, que ele é submetido a um campo magnético, ele já muda a estimulação, né? Então a gente vai ver, por exemplo, modo assíncrono ou reversível para modo sensível quando sai. Então já tinha esses parâmetros. Então, esses sistemas, né, realmente, a partir de 2011, que foi quando foi aprovado pela FDA, começou a enxurrada de trabalhos, né, que demonstraram sua incomparável segurança, né? Então esses pacientes, esses marca-passos realmente foram considerados seguros sob as condições determinadas. E os estudos foram bem unânimes em definir isso. Então, isso foi uma coisa que já foi bem definida de cara. Hoje em dia, só mostrando aqui, né, pelo site do MRI List, do MRI Safe, a gente tem uma lista de mais ou menos 46 dispositivos condicionais. E a ideia, eu estava até conversando com o Alexandre agora antes de começar a reunião, a ideia é que todos os marca-passos produzidos agora sejam compatíveis ou condicionais, né? Então, é um problema que no futuro talvez a gente não tenha nem que precisar dar essa aula aqui. Mas no momento não é nosso cenário, né? A gente ainda tem dispositivos convencionais ou não condicionais ou não compatíveis, são as formas como são conhecidos. Lembrando que para ele ser não compatível, vamos trazer para frente, para ele ser compatível ou condicional, ele tem que ter todos os componentes compatíveis.
né, todos os componentes conforme aquelas especificações que ele falou. Se ele tiver pelo menos um componente não condicional, ele é considerado não condicional ou não compatível. Hoje em dia, cerca de 90% dos marcapassos ainda são convencionais. E isso é um grande problema, né? Só 10% são compatíveis. E como é que os centros funcionam hoje em dia? A maioria dos centros contraindicam esses marcapassos, né? Então, aqui a nossa diretriz, a última diretriz, 2016, né, que a própria diretriz da gente fala o seguinte, que não podem realizar exames pacientes com portadores de marcapassos não compatíveis. Então, a própria diretriz da gente traz isso para a gente como contraindicação absoluta. Então, até 2016, esse era o cenário que a gente tinha. Aqui é o nosso POP do São Lucas, né, que eu peguei com o pessoal, foi o pessoal da radiologia que fez, eu acabei nem participando disso aqui. E, o nosso POP ele é bem evasivo, né? Ele traz o seguinte, que primeiro tem que ter análise de compatibilidade, ou seja, o marcapasso tem que ser compatível realmente, né, com o eletrodo, e ainda assim tem que ser conversado com o médico radiologista antes do exame para ver se ele libera ou não. Então, o nosso protocolo realmente atualmente é fazer apenas com pacientes, assim, do ponto de vista formal, do ponto de vista de instituição, é fazer com pacientes compatíveis. Aqui é uma brincadeira, né, da antiguidade aí, a caverna de Platão, né, mostrando que é o seguinte, que a gente tem medo do que a gente desconhece, né? Então, muitas vezes, a gente não deixa de fazer exames de pacientes com um marcapasso geral, compatíveis ou não compatíveis, por medo. Então, a gente precisa conhecer o que a literatura traz para realmente saber, né, se realmente é alguma coisa perigosa ou não. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Esse é o paciente ícone da gente. Em 2013, a gente fez o primeiro exame de paciente com marcapasso não compatível. Era um paciente que tinha instalado um CDI por uma morte súbita abortada. Na época, não tinha sinais de displasia no eco. E depois que colocou o CDI, esse paciente começou a evoluir com hipertensão pulmonar, disfunção de VD. E aí a gente tinha que fazer o diagnóstico, o diagnóstico foi dado, e foi displasia de VD. Então, em 2013, foi a maior polêmica na época, faz, não faz. Eu me lembro que a gente discutiu bem com a equipe de eletrofisiologia, mas era assim, um diagnóstico que a gente tinha que fazer. Eu fiz uma revisão da literatura na época, eram muitos poucos casos que tinham, né, mas a gente fez todo o cuidado possível e a gente fez e deu tudo certo. Então, esse foi o nosso primeiro paciente que a gente fez com marcapasso não compatível. E hoje, a gente já tem um estudo bem mais, uma literatura bem mais embasada nesse sentido, né? A gente já tem, essa é uma meta-análise do ano passado, né, de 2009, na verdade, que foi publicado no ano passado, que ela traz para a gente 35 estudos, né, 26 deles apenas com marcapassos convencionais, totalizando 5.625 estudos, né, 5.625 exames. Né, foram 35 trabalhos, né, com 5.625 exames de ressonância magnética. 31 desses trabalhos foram com 1,5 Tesla, 3 deles com 3 Tesla, e um foi feito em ambos os campos. E o endpoint foi morte, sintomas, aquecimento, precordial, palpitações, desprogramação do marcapasso, como retorno à configuração de fábrica, falhas de captura do gerador, do gerador e pacing inapropriado. Então, o que essa meta-análise trouxe para a gente? A incidência de eventos foi muito baixa. Mas se você for ver, morte ninguém teve, né? Foram mais de 5.000 trabalhos, 5.000 exames realizados com marcapasso não compatíveis e não teve nenhuma morte, né? Não teve choque inapropriado, não teve falha de captura do eletrodo. O que aconteceu foram sintomas, a maioria deles palpitações, 0,7%. Esses sintomas normalmente foram causados por pacing inapropriado, 0,4%, que não tiveram nenhuma consequência clínica maior. Reset por modo de fábrica, uma reset elétrico, a gente chama de 1,4%. E uma falha no gerador, na verdade, uma perda de capacidade do gerador em 0,1%. Ou seja, na verdade, o que a gente tem medo são de coisas realmente muito pouco relevantes do ponto de vista clínico. Nada disso teve significância clínica. Então, esse aqui é o algoritmo do Harvard, que é contra o nosso, na verdade, a gente é até mais liberal do que o nosso, que ele fala o seguinte, ele traz com 2A, você fazer ressonância e marcapassos não condicionais, aí ele bota as condições, se o eletrodo não é faturado, não é epicárdico, ou não tem eletrodos abandonados. E se a ressonância é o melhor exame para a condição, né? Como era o caso daquele paciente da gendisplasia, né? E óbvio, né, se o serviço tem um protocolo institucional para isso. Então, realmente, assim, a gente já viu que isso, do ponto de vista de exames gerais, não tem problema, né? A literatura, assim, ele tem uma literatura extensa em relação a isso, e não há problema.
Alguns ainda questionam, né? Alguns ainda questionam, mas eu vou fazer de cabeça, vou fazer de pelve, de abdômen, mas eu não vou fazer de tórax, porque o problema está ali no tórax. E mesmo assim, isso não é verdade, porque nessa mesma meta-análise, ela mostrou que cerca de 1.000 exames eram feitos em tórax, incluindo o coração. Então, em termos de segurança, não tem problema. O que acontece, na verdade, a gente já viu que segurança não é o problema. Qual é o problema? O problema é isso aqui, são artefatos. Então, o marca-passo é feito de ferro, né, de substância à base de ferro, ferromagnéticas, e isso gera uma distorção do campo magnético. Né? Então, a gente tem basicamente dois tipos de artefatos. Os artefatos de suscetibilidade magnética e os artefatos de banda, que eu vou mostrar mais ou menos aqui para vocês. Quais são os fatores que levam, que interferem nesses artefatos? A intensidade do campo, no campo de 3 Tesla, é muito maior do que de 1,5. O tipo de sistema, a gente vai ver um trabalho pequeno que vai mostrar. O CDI, se é CDI, se é marca-passo. O material do gerador de cabos influencia. O local de implantes, se é a esquerda ou a direita, a gente vai ver que faz toda a diferença isso aqui. A sequência de pulso utilizado, uma coisa mais nossa, né, que assim, a gente vai falar sobre isso, mas basicamente a Siemens e o Real são os que mais sofrem prejuízo. E os parâmetros utilizados, que é uma coisa mais nossa que está comandando a máquina. Então, assim, para nosso azar, né, as sequências que mais sentem interferência, que mais têm artefatos, são justamente as sequências mais importantes, que são a Cine e o Real, né, que são as sequências mais importantes para a gente. Então, essas são os artefatos que a gente vê. Artefato de distorção magnética, essa linha preta, que muitas vezes ela entra no coração e fica, às vezes, torna impossível de você analisar. E esses artefatos de banda, que para mim, apesar de não serem tão feios, são os piores, porque você realmente confunde com realce. Né? E são os artefatos de banda que acontecem no realce tardio. Aqui são os fatores que influenciam nisso, né? Que podem influenciar nesses artefatos, que podem causar mais ou menos artefatos. Então, quando você vai ver, os marca-passos instalados do lado direito, nesse trabalho que foi feito, nenhum deles teve qualquer artefato. Né, zero interferência na imagem, aqui que a gente está vendo. Né? Então, marca-passo localizado aqui são marca-passo à esquerda e aqui são marca-passo localizado à direita. Então, realmente, se você tem marca-passo à direita, eu já sei que eu vou fazer o exame tranquilo, não vai ter problema nenhum. Os marca-passos localizados à esquerda, depende. Se for marca-passo convencional, uma minoria vai ter artefato. Né? Cerca de 70%, quase 80% vão fazer sem artefato. Já se for marca-passo à esquerda, se for CDI, biventricular, aí metade vai ter artefato importante. Então, o sistema é importante antes de você definir se vale a pena fazer ressonância nesses pacientes ou não. Aqui é a localização, a maioria deles é na parede anterior, né? Então, essa localização varia, e a maioria das vezes no eixo longo. Né? Algumas coisas que podem ajudar a levantar o braço. Né? Muitas vezes isso é o suficiente. Então, essa é uma das dicas que a gente dá, se for um curso de imagem, até várias coisas. Mas, assim, essa é uma dica que a gente faz de cara, né? Fazer o exame com o braço levantado, às vezes é o suficiente para deslocar, somente nos marca-passos à esquerda, isso ajuda bastante. E tem umas dicas aqui para a turma da imagem, né? Como a gente pode melhorar isso. Né? Então, a gente tem a Cine, que é a sequência de batimento cardíaco, né? Hoje, todas as máquinas, a gente usa o Balance, que é aquela sequência bonita, com sinal ruído, bem legal que vocês veem. A gente tenta substituir pelas antigas, que é o gradiente eco, que sofre menos influência. Porém, a gente só faz isso se essas não forem adequadas. Né? Se você faz o Balance que está bem, a gente fica com o Balance mesmo. A gente pode melhorar as sequências do Balance. Aí são coisas bem específicas. A gente faz um Frequency Scout, que é para definir a frequência que a gente vai usar durante todo o exame, aquela que o artefato seja menor. Aumenta a largura de banda, é uma coisa que a gente ajuda, principalmente no realce. Pode aumentar a resolução, porque o voxel menor ele tem menos artefato de imagem. E uma dica que a gente usa bastante é a dica após o contraste. A gente vai ver um caso que isso ajudou. No realce também aumentaram a largura de banda, né, do pulso de inversão e recuperação. E algumas máquinas já têm disponíveis sequências wideband, que são específicas para marca-passo. Né? Você vê como a tecnologia está indo, né? A ressonância já está se adaptando aos pacientes com marca-passo. Então, aqui é um trabalhinho que mostrou, né, como isso pode mudar. Essa é a Balance, que é a sequência que a gente usa normalmente. E aqui é uma sequência antiga. A gente tem que buscar. Às vezes a gente tem até que montar, porque algumas máquinas novas nem tem mais. Né? Então, às vezes a gente tem que montar. Mas você vê que, às vezes, é o suficiente para você tirar esse artefato. Aqui é o Frequency Scout, que a gente mostrou. Né? A gente faz um scout de frequência e vê qual a frequência que ficou melhor. Nesse caso, se fizesse com menos 1.500 Hz, seria impossível de analisar.
quando a gente mudou a frequência, a gente conseguiu, o autor conseguiu aqui resolver. E essa é uma mãe que a gente usa muito, que é aumentar a largura de banda, né? Olha só esse paciente aqui, né? Se me dão esse exame aqui, sem explicar as condições que foram feitas, eu vou dizer que isso aqui é um baita infarto, né? Eu vou dizer que essa parede está infartada. Então, esse é um artefato perigoso, né? E quando você está na hora presente, você consegue aumentar a largura de banda, você vê que vai embora, e realmente ele tem um realce na parede inferior, mas na parede interior não tinha nada, né? Então, realmente, a gente tem que ter esses cuidados, quem faz o exame tem que estar disposto a resolver isso. Esse foi um exame que a gente fez, que a gente deu muito trabalho para analisar. O marca-passo à esquerda, muito difícil, o marca-passo não compatível, e que, olha só, praticamente já estava existindo. Aí, no final, a gente fez uma sequência de spoiler, né, aquela sequência antiga, pós-contraste. Realmente, o pós-contraste, ele consegue diminuir muito os artefatos. Então, a gente conseguiu analisar esse exame todo no pós-contraste. Assim, nem tudo, na verdade, são trevas, né? A gente tem realmente casos que quase não precisa mexer, né? Então, esse paciente foi um paciente com CDI compatível, que a gente colocou na máquina, e olha só, praticamente eu não tive que mudar nada, né? O exame ficou perfeito, olha só, marca-passo do lado esquerdo dele tranquilo, o eletrodozinho quase que não atrapalha em nada, e a gente deu para analisar tranquilo. Então, nem sempre é estresse, às vezes você não precisa nem mexer muita coisa, é só botar na máquina e fazer. Uma coisa que, às vezes, alguém se preocupa um pouco é em relação ao estresse, né? Por quê? Porque o estresse a gente faz com o dipyridamol, né? O dipyridamol, já, quando você vê paciente com dependente de marca-passo, você já fica com medo. O dipyridamol, ele tem a capacidade de inibir no AV, né? O americano usa dipyridamol, usa adenosina, então ele testou isso aqui pra gente, né? Para ver se realmente era possível e era fazer esses pacientes. E um protocolo que ele usou, que é bem interessante, que a gente pode sugerir aí ao pessoal do marca-passo, se ele tem doença no passo nasal e a frequência basal dele é adequada, é acima de 45, você simplesmente desativa o pace, né? Você deixa ele em modo desativado, você desliga o marca-passo, basicamente, e bota ele para fazer exame. Esse foi o protocolo que foi usado. Se ele tinha doença no passo nasal, mas a frequência era baixa, você colocava em assíncrono, estimulando o átrio. Se ele tinha doença do NOAV, BAVT ou BAV avançado, aí sim, aí você não vai brincar. Você vai deixar ele ligado em modo assíncrono. E nesse trabalho a gente vê que não teve nenhum evento clínico, e mesmo interrogando marca-passo depois, não houve nenhuma alteração, né, em termos de funcionamento do marca-passo. Não houve nenhuma alteração subclínica, que a gente chama, né, no marca-passo. Né? Então o paciente saiu com o marca-passo em perfeitas condições. E olha só, uma coisa que a gente tem medo, né? A gente faz adenosina na urgência e vê o paciente bradicardizar. Mas na verdade, quando a gente faz na máquina, né, atualmente quando a gente faz adenosina, mas a gente faz mais dipyridamol, o que acontece, na verdade, é uma taquicardia. Né? Então, todos esses pacientes tiveram aumento de frequência cardíaca, mesmo pacientes que eram usuários de marca-passo. Então, em média, eles aumentaram 12,8 batimentos. Então, esse risco de bradicardia severa, isso aqui a gente não viu. Né? Na prática, a gente tem feito, né, esses pacientes. Esse foi um paciente de Milena que a gente fez, um paciente que era revascularizado e realmente a gente precisava avaliar essa parede anterior. E você vê que não ficou, né, a gente fez tranquilo, com dipyridamol, com todo o protocolo, que a gente vai explicar depois, e realmente a gente viu que ele tinha um infarto inferior, né, e tinha um parede anterior com um infarto e com isquemia perinfarto. Esse paciente foi até revascularizado depois, baseado, né, nos achados da ressonância. Não tinha como fazer outro método, porque ele tinha infarto, a gente precisava definir tanto a viabilidade quanto a isquemia perinfarto. Mais recente, né, no mundo dos mapas, já que a gente está falando de mapa, né, é uma coisa, já que a gente já está fazendo exame de mapa, a gente tem que estudar muito aqui ainda. Né? Esse foi um estudo de 2021, um estudo desse ano, que começou a fazer mapas em paciente com marca-passo. E uma coisa que tem que saber o mapa ele sofre influência do campo elétrico. Né? O mapa ele reduz o T1, né, que é a pedra angular para você fazer volume celular, todos aqueles cálculos que a gente faz. Então, esses pacientes, você tem que saber que o mapa vai sofrer alteração, mas você pode corrigir isso. Você faz um field map, que é uma análise, né, de frequência, né, de todos aqueles campos magnéticos que você vai analisar, e você corrige quando você tem uma distorção importante de frequência. Se você tem menos de 85 Hz de distorção, você não precisa fazer nada, você calcula como normal. Mas se você tem distorções acima de 85, você pode corrigir isso. Né, e esse trabalho dá uma dicasinha de você corrigir isso. Então, para cada aumento desse frequency offset, que a gente chama, você consegue corrigir isso, né, no mapa, e isso teve uma correlação com os exames de controle, né, que não tinham marca-passo. Claro que é uma coisa recente, a gente não pode, assim, eu não recomendo ainda a gente usar o mapa unicamente nesses pacientes, a gente precisa estudar bastante, mas é uma coisa que a gente pode já
pensar no futuro já, porque muitos dos pacientes vão precisar fazer mapa. O que os guidelines trazem para a gente? Então, a gente tem os parâmetros de segurança. Isso é o CBR que trouxe para a gente. Então, a gente respeita isso aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, monitorar o ritmo cardíaco e saturação em tempo real durante todo o exame. Tem que ter um médico na sala e equipe de treinamento em ACLS. Não precisa necessariamente ser eletrofisiologista. Muita gente quer que o cara do marca-passo esteja lá. Realmente não precisa. Tem que ter um médico com treinamento em ACLS. E por isso que o radiologista até fica inseguro, porque às vezes ele não tem treinamento ACLS, mas normalmente os cardiologistas não têm esse problema. Então ele tem que estar lá na sessão. Além do médico, óbvio, tem que ter todo o material para atendimento do parada cardíaca. Imediatamente fora da zona 4, que é a área do magneto. Uma certa recomendação de máquinas com gradiente muito alto. Aqui na Aracaju não tem nenhuma com esses gradientes tão altos, no 45 militesla ou o zero rate maior que 200. Nenhuma máquina do estado tem essa potência. E a gente evitar SAR maior que 2 watts por quilo, isso aí é uma coisa que a gente programa na hora. E sempre fazer isso, não tem nenhum trabalho com a posição prona. Então a gente sugere realizar esses procedimentos sempre em âmbito hospitalar. Né? No caso de fazer em clínica, ela tem que produzir, que possua todos esses 3 parâmetros aqui. Então, se é uma clínica que tem todos os parâmetros adequados para atender esse paciente em caso de alguma intercorrência, ou possibilidade de transferir imediatamente para um hospital com uma unidade ou um hospital com terapia intensiva, a clínica pode fazer. Mas o ideal realmente é se fazer em unidade intra-hospitalar. Aqui é um exemplo nosso, né, já na máquina nova. Foi um paciente que, na verdade, esse paciente foi um paciente com anestesia, não foi com marca-passo, mas eu tirei só para mostrar como é hoje a nossa monitorização. A gente tem monitorização dentro e fora da sala, então tem que ser assim. A ressonância, ele tem um eletrodo próprio, mas esse eletrodo não é adequado para isso. Ele tem que estar monitorizado para a gente ver o ritmo direitinho durante o exame. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter, né? E aí entra o médico do marca-passo, né, que é uma pedra fundamental. Sem o médico estimulista ou eletrofisiologista, a gente não consegue fazer exame. Então, qual a função do médico do marca-passo? Né? Primeiro, essa avaliação do médico do marca-passo, do estimulista, ela tem que ser feita mesmo em marca-passos condicionais. Né? Então, não é porque o marca-passo é condicional que você vai dispensar essa avaliação. O marca-passo tem que ser avaliado previamente. E, normalmente, o que você faz? Você pode deixar em modo assíncrono ou, eventualmente, desativar. Se o paciente não for, dependendo do marca-passo. São as duas condições que você pode conduzir. Normalmente, o que se faz, né? Isso aí, claro, né? O pessoal sabe mais que eu, vai ter comentários no final, vai ter debate, mas assim, normalmente se aumenta a intensidade de estimulação, desativa a função antitaquicardia e a função de choque, para evitar choque inapropriado, e a outra coisa, tem que se avaliar a carga de bateria. Né? Se a bateria tiver menos de 30% da carga útil, não se deve fazer. O médico liberando, está tudo ok com marca-passo, já está programado, o paciente faz e depois vai ter que ser reavaliado após o exame. Então, o que vai acontecer? Ele vai retornar, né, aos parâmetros padrão, né, os parâmetros habituais, né, do paciente, e vai checar as alterações de parâmetros. Né? Então, essa avaliação antes e depois é fundamental. Lembrando, eu estava discutindo agora com o Alexandre, né, os critérios de exclusão, que o Alexandre comentou agora há pouco. Né? Implantes recentes, a menos de 6 semanas, e presença de cabo eletrodos abandonados. Isso são contraindicações relativas, não vou dizer porquê, a gente tem um asterisco aqui. Implantes não torácicos em crianças também não há estudos na literatura que embasem a gente fazer. Então, esses aqui realmente a gente não recomenda. Eventualmente tem paciente com gerador na barriga, tem outros territórios, então isso aí a gente não faz. E crianças também a gente não tem feito. E esses 2 pontos que eu quero mostrar para vocês nesse registro grande de pacientes aqui, com marca-passos convencionais, esse estudo foi feito em 2017 com pacientes convencionais, foi um grande estudo, com mais de 2.000 pacientes, e ele mostrou o seguinte, que nem todos os pacientes respeitaram esse prazo de 6 semanas. Então, isso aí é uma coisa que hoje em dia é questionável e totalmente dispensável. Então, 63 pacientes fizeram marca-passo em menos de 90 dias, 17 pacientes fizeram marca-passo em menos de 30 dias, e 5 pacientes fizeram logo depois, fizeram menos de 5 dias do implante. Então, em pacientes com marca-passos convencionais, a gente vai mostrar bem o algoritmo, teoricamente não teria necessidade de esperar após o implante. Você podia sair e fazer imediatamente. E é isso que fala a diretriz Harvey, né, do ritmo cardíaco. Ela fala que o paciente pacientes convencionais podem fazer, não condicionais, mas eles podem fazer imediatamente após o implante.
E a outra questão é em termos de marca-passos com eletrodos abandonados, que até o começo desse ano era complicado. Mas esse estudo, com 39 pacientes, ele testou isso, né, pacientes com marca-passos com eletrodos abandonados, né, em média, em termos de 2 pacientes por eletrodos eram abandonados, ou seja, tinha pacientes com 3 eletrodos abandonados até, na verdade 1,22, né, chegou a ter mais de 2 eletrodos por pacientes abandonados, e ele mostrou que não houve nenhuma alteração, né, não houve nenhuma alteração nem clínica, nem em relação a qualquer outra alteração daquela que a gente falou, né. Então, esse estudo sugere que em pacientes com eletrodos abandonados, eles não precisam evitar a ressonância, né. Então, é uma coisa que foi um estudo recente, é um estudo que abre aqui para a gente, mas é uma coisa que realmente abriu o olho, porque tem muitos pacientes com eletrodo abandonado que eventualmente vão precisar. Então, os estudos mostraram que é seguro, mas o nosso protocolo a gente ainda não faz. Então, é uma coisa que a gente tem que questionar bem isso aí, não é uma coisa tão simples. Esse é um algoritmozinho, né, que eu propus para o pessoal, baseado nos guidelines mesmo, né, não é da minha cabeça não. Então, eu só organizei aqui para a gente tentar definir. Então, como é que a gente faz na prática, né? Se o marca-passo é condicional, você vai fazer o seguinte, você vai, né, em tese, fazer, só que o condicional, ao contrário do convencional, do não condicional, eles têm que respeitar o prazo do fabricante, porque ele não foi testado antes desse prazo. Então, normalmente o fabricante diz lá, e você tem que respeitar. Normalmente em torno de 6 semanas. Então, o condicional, ele tem que respeitar esse prazo. Se ele já tem esse prazo, já tem mais de 6 semanas de implante, você vai fazer conforme o protocolo de segurança que a gente falou. Tá resolvido. Se ele se ele tem menos de 6 semanas, você vai ter que ponderar benefício. Mas o ideal é realmente esperar. No marca-passo condicional, você espera. No marca-passo não condicional, naquele marca-passo convencional, sempre ponderar risco, benefícios e alternativas. Óbvio, se eu estou suspeitando doença coronariana e posso fazer um angiotomo, eu prefiro fazer um angiotomo, né? Se eu posso fazer uma cintilografia para investigar a isquemia, eu faço a cintilografia. Então, realmente, você vai sempre ponderar isso, né? Não é porque a literatura fala que é seguro, você vai fazer para todo mundo. Então, você vai avaliar, né? Aqui já é uma avaliação, já estou colocando aqui um pouco o peso da decisão do eletrologista, como é que ele vai proceder em relação a isso, como é que a gente recomenda, baseado nos guidelines. Então, você vai avaliar se ele é dependente ou não do marca-passo. Se ele for dependente do marca-passo, ele vai entrar em modo assíncrono, né? Você vai deixar em modo assíncrono. E aí é um detalhe que às vezes a gente se perde, né, no tempo de avaliação dos pacientes. Tem gente que acha que tem que fazer imediatamente, né, a avaliação antes e depois. Mas não, se ele está no modo assíncrono, ele pode fazer 24 horas antes e 24 horas depois. Né? Por quê? Porque ele está em modo assíncrono. No modo assíncrono, ele está estimulando, então não vai ter muito problema. Então, se o médico do marca-passo acha que ele é dependente, vai deixar em assíncrono, ele vai um dia antes para o médico e depois, no dia seguinte, ele procura. Né? É um pouco mais tranquilo em relação a isso. Se ele não é dependente do marca-passo, né, se ele não é dependente do marca-passo, você pode eventualmente deixar desativado, né? Então, muitos eletrologistas, eu quero ouvir a opinião de vocês, mas assim, muitos guidelines, muitos médicos optam por desativar, simplesmente desativar o marca-passo. Por exemplo, o cara tem um CDI, você pode desativar. Só que nesse caso, se você vai desativar, aí sim, você tem que fazer imediatamente antes e depois. Você não vai deixar o cara com o marca-passo desativado 24 horas em casa. Nessas 24 horas, né, pode ser o suficiente para ele ter um evento maligno. O cara, imagina, o cara passa 10 anos com CDI, você desativa, enquanto espera uma ressonância e tem uma morte súbita. Então, aí não, se você vai desativar, aí você vai ter que programar antes e depois. Então, isso é o que muda em relação ao tipo de programação que você vai fazer. Depois do exame, você vai fazer a reavaliação do marca-passo. Né? Se os parâmetros estão ok, você faz um acompanhamento, 3 a 6 meses, você avalia de novo, e aí você fica na avaliação rotineira. Se você tem alteração de parâmetros, você reavalia em 1 semana, porque a grande maioria dos trabalhos mostra que essas alterações, na maioria das vezes, são reversíveis. Então, você reavalia em 1 semana para ver se voltou ao normal, senão aí você vai ver se você vai precisar trocar a bateria, se você vai precisar fazer algum procedimento específico. Aqui vem as alterações que a gente falou, que a gente ainda tem que ter como tomar cuidado. Eletrodos abandonados epicárdicos, a gente ainda não faz, embora a literatura já mostrou, a partir desse ano, que pode ser seguro, né, mas a gente ainda opta por não fazer, né, talvez no futuro a gente reavalie isso, mas as diretrizes ainda mandam não fazer. Criança, implantes não torácicos, como eu falei, a gente não faz, e o estresse, quando você for estressar o paciente, aí você faz protocolos específicos, como a gente falou. Então, essa é um organogramazinho que a gente criou, né, eu quero trabalhar isso em conjunto com o pessoal da arritmia,
né? E depois eu quero a opinião dele sobre isso. Rapidinho, né, avançando no tema, eu queria falar um pouco sobre, né, a ampliação do nosso serviço, aqui a nossa equipe, né, foi aumentada desde que chegou a tomografia aqui, né, e nossa equipe, inicialmente da Tomo, né, eu, Zelina, Érica e David, né. Aqui essa equipe entrou, né, para tentar cobrir a urgência, desde 2019 que a gente vem cobrindo a urgência, e aqui a gente tem nosso primeiro trabalho, né, e foi justamente avaliar a eficácia de se fazer uma troponina única, ao invés de se fazer troponinas seriadas, quando você submete a angiotomo. Ainda com a convencional. É óbvio que o troponina ultrassensível a gente fica mais seguro, mas mesmo com convencional, esse trabalho já foi aprovado, né, em via de correção, de adequação, mas a gente futuramente vai publicar isso aqui. E em relação à ressonância, a gente está precisando realmente ampliar o serviço, né? Aqui a gente vê a nossa curva, né, como a gente sofreu com a pandemia, né, com os exames, realmente na época de pandemia a gente caiu muito o volume. Na segunda onda também teve uma queda, e aqui nessa setinha foi quando a gente implementou o novo centro de imagem, aí realmente houve um aumento muito grande, né, de exames, e a partir de agora, já anunciando para vocês, a gente vai ter um horário a mais de ressonância, né? A gente conseguiu aqui a segunda noite, né, que a Érica vai começar com a gente, né, a partir de novembro, né, porque ela estava muito estressada com o congresso, não quis começar agora, então a partir de novembro a gente vai ter um horário extra aqui, a gente vai continuar nas quartas de tarde, sexta de tarde e na segunda noite, né? O sábado eu estou pleiteando ainda, para ver se a gente consegue, né? Já conversei com o David para ver a possibilidade, mas a ideia é a gente, né, tentar cobrir o máximo na semana. Com isso, os exames internos a gente vai fazer em até 48 horas, não tem mais aquela espera de 3, 4 dias para fazer. Se o exame for direcionado, ele vai ser marcado por um médico específico. Se não for direcionado, fica a critério do paciente, escolher o horário dele. A gente pode revisar as imagens, no caso necessário, né? Um revisa a imagem do outro, é uma coisa que a gente está criando. Isso aqui é uma coisa muito legal, né, que a gente está fazendo, né? A gente está criando protocolos uniformizados para a rede DOR. Eu tenho a honra de participar desse grupo que está fazendo isso, né? Então, a gente está se reunindo semanalmente, e a ideia é todos os exames da rede serem exatamente iguais, né? Então, a gente não pode fazer um exame aqui que a gente faz diferente lá. Então, a gente vai fazer um protocolo de aquisição, né, semelhante em toda a rede, né, todos os hospitais da rede, entre as também vai ter que ser igual. E aqui o mais importante que eu achei, né, a questão dos valores, né, que a gente já tentou fazer isso no DIC e não deu certo. O DIC tentou fazer não deu certo, e a Renidor está com uma iniciativa audaciosa em tentar uniformizar todos os parâmetros. Aqui um exemplo, né, de aumento atrial, as frações de injeção, você definiu o que é moderado, o que é importante, uma revisão ampla da literatura a gente está fazendo, e isso aqui vai ser tudo normatizado. Não tem mais eu achar que 40% eu acho que é moderado, a Erika acha que é grave. Não, isso aqui vai ser tudo parametrizado, né? Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter tudo isso, e se o cara for lá para a Rede DOR, para o Hospital Copador, qualquer lugar, isso aí vai ser tudo, o laudo, teoricamente, teria que ter o mesmo laudo, né? Então, isso aqui é uma coisa interessante que a gente está fazendo. Ontem a gente teve uma reunião que a gente está tentando implementar o CDI, né? O CDI tem várias ferramentas, a gente pode ter uma reunião depois só mostrando isso, mas basicamente a análise de fração de injeção é praticamente automática já. A gente não precisa mais fazer as bordas como a gente atualmente faz. Então isso vai ficar muito mais preciso e muito mais reprodutível na rede, né? Então essa é uma coisa interessante que a gente está fazendo, né? Então, queria agradecer a vocês a presença e abrir aí para discussão em relação aos marcapassos aí. Agora vou ser bombardeado aí pelos anestesiologistas aí do plantão. Olá, Luiz, parabéns aí pela apresentação. Bom saber que nosso decano entrou. Eu tentei, mandei, eu fiz aí, quando eu fiz na última tentativa, né, Laura? Mandei, eu acho que ele conseguiu entrar. Ô, Luiz, então a take home message, quer dizer, a primeira coisa importante é saber realmente se o doente precisa fazer uma ressonância magnética, né? E depois aí vou seguir nessa linha. Agora, meu Deus, o que é assim, para nós clínicos que vamos pedir exame, e logicamente, quer dizer, a depender do tipo de marcapasso que ele tem, ele já vai ter um trânsito livre que a gente sabe que vai fazer sem ter muito problema. Tem como saber como é que saber se o marcapasso dele é condicional, que ele não teria problema? Se por ser mais recente ou teria alguma outra maneira de a gente saber isso aí? Não, isso é a coisa mais tranquila, viu, o Souza? Isso aí, normalmente, o fabricante, quando ele coloca, ele recebe a carteirinha que tem especificando lá. E acho que talvez o Sabaté explicar melhor que eu, mas normalmente a carteirinha do marca-passo fala
se o marca-passo é compatível ou não. Né? Então, isso é uma coisa assim, até básica de saber. Né? E hoje em dia, né, eu acredito que, inclusive teve um paciente lá no UCV recente, né, que precisou colocar o marca-passo, e foi Carlos Kleber até que implantou, ele disse, rapaz, lembre, né, de colocar compatível. Ele, não, claro, agora, eu acredito que agora é colocar sempre compatível, porque, né, se você já tem isso disponível no mercado, eu não vejo por que, né, eu passo a palavra para os colegas aí do marca-passo, mas eu não vejo por que você colocar um marca-passo convencional, a não ser que seja, como é que chama? Seja coisa assim, do SUS, né, que seja restrição do SUS ou do convênio. Eu passo a palavra para os colegas, né, o que eles têm a dizer sobre isso. Perfeito. Então, Alexandre levantou a mão. Boa noite, parabéns pela aula, Luiz. Eu tenho alguns comentários. Veja, é muito fácil saber se o marca-passo é compatível com a ressonância. O marca-passo compatível ele tem um triângulo amarelo, que significa, na carteirinha tem um triângulo amarelo escrito MR. Então, ele é condicional, ele é compatível, teoricamente. Tá certo? Então, isso é extremamente simples. Na própria carteirinha que o paciente anda, tem escrito isso. Os implantes mais recentes, todos eles são compatíveis com ressonância, inclusive com ressonância de 3 Tesla, de corpo inteiro. Os primeiros marca-passos de algumas empresas, eles tinham uma área de exclusão na região torácica, ou seja, não poderia fazer nessa região torácica, mas hoje em dia praticamente todos os marca-passos são compatíveis com ressonância, tá certo? Então, se for implante recente, certamente é compatível. Implante recente, que eu digo de 4, 5, 6 anos atrás, provavelmente é compatível. Com relação à programação do marca-passo, é muito importante fazer essa programação antes e após. Muitas vezes não é tão simples do paciente ser dependente ou não de marca-passo. Às vezes ele pode ser dependente em um determinado momento, no outro momento não é dependente, às vezes tem, eventualmente, algumas extracístoles ventriculares. Então, se você programar de uma forma assincrônica, mesmo num paciente considerado dependente, isso pode gerar algum problema, tá certo? Eu não me sinto tranquilo, por exemplo, de programar um marca-passo no modo assincrônico 24 horas antes de um exame. E mandar o paciente dormir em casa, vir fazer o exame e depois me procurar para eu reprogramar o aparelho. Normalmente, como é que eu faço? Eu peço para o paciente marcar a ressonância num horário que eu esteja atendendo, ele faz a programação comigo, eu programo ou no modo assincrônico, ou eu deixo o marca-passo inibido, certo? Na maioria das vezes eu programo no modo assincrônico, imediatamente antes de fazer a ressonância. Então ele passa comigo, eu avalio, logo após eu avalio novamente e mudo a programação para o modo original. Alguns aparelhos, mais recentemente, eles mudam o modo de programação automaticamente. Então, eles detectam a ressonância, mudam para o modo assincrônico, e terminou o exame, eles já mudam para o modo que estava anteriormente, certo? Então, isso aí é extremamente interessante. Então, você pode programar e o paciente não precisa nem voltar para você reprogramar ele após. Então, isso dá uma certa tranquilidade. Então, como é que eu faço? Vem na consulta, a gente programa, faz o exame, reprograma novamente. Na imensa maioria das vezes não tem problema nenhum. O paciente não tem nenhum problema. Inclusive, tem uma paciente minha que tem um CDI e o filho foi fazer uma ressonância, ela entrou na sala de ressonância e o aparelho começou a apitar, né? E ela saiu logo, ela lembrou que tinha um aparelho e logo depois ela passou comigo para avaliar o CDI, não teve nenhum problema, certo? Existe o risco do CDI deflagrar choques inapropriados, existe o risco dele desprogramar. Então ele desligar eventualmente a terapia de choque automaticamente. Então é sempre muito importante essa avaliação para desligar a terapia de choque. Então, de uma forma geral, marca-passo novo é compatível, certo? Importantíssima avaliação antes e após. Não é simplesmente chegar e fazer o exame automaticamente. Então, basicamente, é isso que eu faria. Com relação aos eletrodos abandonados, Flávio, eletrodo abandonado tem você imprime até na programação, e um dos alertas que ele dá é de checar se tem algum eletrodo abandonado. Principalmente se for eletrodo antigo, um eletrodo não compatível com ressonância, um eletrodo mais velho.
Então, isso, teoricamente, poderia dar algum problema. Se você perguntar a minha opinião, muito provavelmente, se você fizer, não vai dar problema nenhum. Entretanto, se tiver um problema e você imprimir um negócio lá, dizendo que para você checar se o seu eletrodo é antigo e eventualmente teve um problema, você vai ficar em maus lençóis. Entendeu? Mas muito provavelmente não vai ter problema. O eletrodo não vai deslocar, não vai superaquecer, não vai dar um overdrive, um burst no ventrículo ou no átrio. Acho que a chance disso acontecer é praticamente desprezível. Alexandre, só comentando. Você quer falar? Fala, Fábio. Luiz, antes de passar para Lauro, porque assim, Lauro depois Fábio, certo? Alexandre, quando eu fiz aquela pergunta, é porque você sabe que o médico, o clínico, né, precisa ter, quando vai fazer uma solicitação de um exame, inclusive para efeito até de credibilidade, de segurança do próprio paciente, ele precisa saber isso. Você já imaginou? É lógico, eu gostei dessa dica de saber, porque eu não tenho o hábito muito de ficar vendo a carteira do marca-passo do paciente. Não é? Mas você já imaginou, né, Laura? Você pediu um exame, assim, ó, eu vou pedir, não sei se vai dar para o senhor fazer, vamos ver se tal. Quer dizer, isso já bota um paciente em dúvida, e você sabe que um processo que ele tem que ir é com a segurança total, né, de que vai fazer o exame, que o exame vai trazer, quer dizer, uma mudança de conduta em função do que eu vou encontrar de resultado. Então, gostei de saber esse triângulo amarelo, não é, do tempo, porque eu tenho muitos pacientes com marca-passo, muitos dos quais precisam, e lembre bem que quando ele está falando aqui de ressonância, como o Luiz Flávio falou, é ressonância cardíaca, mas o paciente faz ressonância por uma série de coisas, né? Hoje em dia, o espectro é amplo. Toda hora eu estou vendo aqui Caetano pedindo para eu fazer, para dar um parecer, porque o paciente vai fazer uma ressonância de coluna. E essa questão do marca-passo sempre foi um grande fantasma de que vai ter um deslocamento violento. E ressonância de encéfalo, que é muito solicitado. Encéfalo? Então, olha, isso está na linha de frente hoje da avaliação, né, de quadros cognitivos, etc. Então, eu gostei da dica, porque assim, você quando for dar um parecer, já pensou, olha, eu vou fazer o pedido, mas eu vou pedir que o médico que implantou, ou sei lá, o médico vai fazer o exame, ele vai dizer se você vai poder fazer ou não. Então, deixa o paciente, às vezes, como se fosse assim, em dúvida, se não puder fazer, então como é que vai fazer o diagnóstico? Então, eu acho que essa precisão é fundamental para nós clínicos solicitarmos o exame. Eu acho que vocês, o protocolo aí, você sabe desenvolver muito bem, mas o problema é solicitar. Acho que isso é um dado interessante. Professor Lauro, você está na sequência aí. Ô, Souza, permita-me eu fazer um elogio e parabenizar primeiro o Fábio pelo lançamento da obra dele e pedir minhas desculpas porque ontem foi aniversário do meu filho mais novo e de minha neta. E minha netinha completou 9 meses. E meu filho completou 39 anos. Parabéns. Então, a segunda coisa é o seguinte, parabenizar o Luiz Flávio e dizer que eu tinha 2 questionamentos e que foram respondidos durante o decorrer da aula, que era a desprogramação do marca-passo e deslocamento. Mas eu vi que hoje tem segurança para os marca-passos mais modernos, né? Então, esses questionamentos foram respondidos, viu, Luiz Flávio? E eu tive uma certa dificuldade, peguei um trem um pouco andando ainda, mas eu só consegui acessar depois que eu desliguei meu celular. Quando eu desliguei, porque eu assisto pelo iPhone a aula. Quando eu desliguei meu celular, que liguei, eu consegui fácil. Viu? Às vezes tem esses Mas bugs, parabéns, Luiz Flávio. Valeu, obrigado. Pelos ensinamentos. Perfeito. Então, na sequência, nós temos o Fábio Jesus e depois o Rodrigo. Fábio, mais uma vez, parabéns pelo seu livro, que doar pessoalmente. Já comecei uma folheada, né? Depois eu vou degustar com tranquilidade ali. Parabéns e, por favor. Eu agradeço a presença de todos ontem lá. Foi emocionante para mim, excelente. Adorei. Quem não teve, entendo quem não pôde ir, né? Pode da gente. Entendo plenamente. Luiz Flávio, parabéns pela aula, eu gostei demais. Bom, eu queria fazer só uma observação, que atualmente os marca-passos mais modernos todos são pro-MRI, né, pro-ressonância, os eletrodos também,
Mas daqui para frente, o mais importante é a avaliação clínica pré ou esse procedimento. Por quê? Por exemplo, você está diante de um paciente com arritmia ventricular ou atrial frequente, principalmente ventricular, ou distúrbio eletrolítico, hipocalemia, hipomagnesemia. Então, se programar um modo assíncrono, uma situação dessa, você pode deflagrar arritmias, né? Então, você está expondo o paciente a ter uma pró-arritmia por estimulação em modo assíncrono. Essa é uma observação. Outra observação, o paciente que não é totalmente dependente, ou seja, aquele paciente que tem fibrilação atrial com marcapasso unicameral e o marcapasso entra só durante o sono, pouco durante o dia, né? Então, você programar um modo assíncrono um paciente desse também, aí o perfil de mais desligar, mas tudo bem. Geralmente a gente programa um modo assíncrono, né? Você programar uma situação que possa competir com o ritmo próprio é muito complicado, né? Então, o Alexandre comentou bem também, acho que da avaliação pré-pós, se o paciente tem muita arritmia ventricular polimórfica, se o paciente está com distúrbio eletrolítico, eu tenho evitado. O paciente tem que estar bem, né? Eletrólitos bons, não pode estar tendo muita ectopia precoce ali, para você programar um modo assíncrono, né? Você deve evitar todas as situações que possam deflagrar proarritmias associadas à estimulação cardíaca, né? Eu me lembro que na UTI como residente eu já vi muita arritmia por eletrodo marcapasso provisório, programado no modo assíncrono e tal. E é impressionante, o paciente que tem perfil para fazer a arritmia associada à estimulação, né, esse tipo de programação é catastrófico. Eu geralmente faço como Alexandre mesmo. Marcar no dia de manhã no consultório, vai e volta, bate e volta. Deixa o paciente dormir em casa para no outro dia tá programando não. Aí é a gente que não dorme, né? Então, assim, de jeito nenhum. Tem que ser uma coisa rápida. Segurança, né? Assim, segurança ao paciente. Segurança. O Fábio Alexandre, antes de passar para Rodrigo, um comentário sobre isso. Eu acho fantástica essa visão de vocês e essa postura em relação à segurança. Mas na prática, assim, eu quis trazer o que os guidelines mostram, porque às vezes a gente tem problema de logística mesmo. Porque, principalmente, por exemplo, você tem um serviço que faz 2 dias na semana, a ressonância cardíaca. Tem serviço que faz 1 dia por semana. E aí, para você casar isso, às vezes é complicado. Às vezes o médico pede, aí fala com o médico, aí o médico, não, eu só atendo sexta de tarde, o seu exame é quinta de manhã. Então, assim, nem sempre é possível essa logística de sair para fazer o exame e voltar para reprogramar. Às vezes, realmente, tem dificuldades. E a gente que está no telefone lá, programando, que o recepcionista liga, o médico quer fazer, às vezes a gente tem essa dificuldade de casar isso aí. Aí normalmente eu jogo para o médico que acompanha, né? Sempre tem um médico do marca-passo, Alexandre, Rodrigo, Fábio, né? Carlos Kleber, Daniela. Então aí eu sempre entro em contato, eu vejo como é que eles querem fazer. E eu deixo a cargo de vocês, né? A única ressalva é em relação a desativar o marca-passo, né? Então, o que eu quis trazer de fundamental da aula é em relação a desativar, que isso que não deve fazer. O guideline serve para dizer para a gente o que a gente não deve fazer. Então, o que a gente não deve é desativar somente CDI e mandar voltar no dia. Isso aí é proscrito. Agora, se vocês querem fazer de forma mais segura, imediatamente, depois, vocês conseguindo a logística para isso, para mim está ótimo. Eu vou fazer com mais segurança do paciente para todo mundo. É só uma forma de resolver algumas questões logísticas aí. O Alexandre até comentou, os aparelhos novos, o paciente vai fazer tal dia. Tem programa lá, tal dia, tal hora, tal turno, o aparelho automaticamente entra, né? E sai do modo pró-ressonância durante o exame. Não só isso, você tem a possibilidade, inclusive, de ele entrar quando ele entrar na ressonância, o aparelho detectar e mudar automaticamente o modo de programação, né? A questão é se realmente é algo confiável, se a gente vai chegar ao ponto de confiar. Realmente, quando o paciente... A gente tem 2 problemas, né? Quando o paciente é dependente, você fica com medo de eventualmente ter alguma inibição, e quando ele não é dependente, você fica com receio de programar no modo assíncrono e isso gerar uma arritmia. Né? Então, quanto menos tempo ele ficar no modo diferente do que ele está habituado, melhor para ele. Mas você sabe que a grande maioria desses trabalhos, ele usou esse protocolo, viu, Alexandre? Por isso que o guideline pegou. Eles, quando eram para deixar em assíncrono, alguns deixaram 24 horas.
Então, assim, a gente tem uma certa segurança, mas é óbvio. Aquele negócio, não pode dar chance para o azar. Muito bem. Rodrigo. Agora, doutor Rodrigo Mendonça. Fala, Luiz. Boa noite, pessoal. Legal, Luiz. Obrigado aí pela apresentação, pela aula, excelente. Uma coisa que eu acho que vale a pena, viu, Luiz? Que é uma curiosidade, que eu acho que, eu não sei se tem na literatura, mas é válido, é todo paciente que você for fazer ressonância, anotar, eu acho que a gente pode criar esse hábito de anotar qual é o fabricante, qual é o aparelho, porque eu tenho curiosidade de saber se tem algum dispositivo que, como você mostrou naquela imagem, que não dá interferência nenhuma eletromagnética. Ali a imagem foi de muito boa qualidade. De repente isso pode ser uma informação extremamente útil do ponto de vista, até porque muitas vezes em outros exames de ressonância magnética não tem importância nenhuma, mas para o exame cardiológico tem toda a importância, como você mostrou. De repente o aparelho é compatível, mas a qualidade da imagem, dependendo de quem vai fazer, como vai fazer, etc., torna o exame inexequível, eu diria, né? Então, eu acho que vale a pena anotar isso aí, o fabricante, tipo do aparelho, e compilar os dados, né? E aí dá, de repente, com 6 meses, 1 ano, a gente já tem uma sériezinha de casos interessantes que produz o conhecimento aí, né? Exato, perfeito. Por fim, uma outra coisa até que o Souza falou, mas eu não sei, viu, Souza? Eu não tenho certeza se existe uma padronização respeitada pelos fabricantes em colocar esse triângulo amarelo de alerta. Nem todos fazem assim. Então, o ideal, às vezes, olha a carteirinha, tiver escrito MRI, que, enfim, é uma sigla em inglês para ressonância magnética, se tiver, muito provavelmente o aparelho é compatível, desde que não tenha nada muito antigo lá dentro do coração, né, a princípio o dispositivo deve ser compatível. Valeu, Rodrigo. Boas colocações. Não, realmente. Porque assim, a gente não tem um N muito grande, né? Eu acho que a gente tem, 12 a 15 pacientes que fizeram. Não é um N suficiente para a gente definir, assim, internação tipo marca-passo. Realmente, talvez, a gente pode dizer que talvez esses 15 pacientes sejam um de cada, né? Então, é difícil a gente, né, atribuir. O que normalmente está relacionado a menos artefato é a localização. Realmente, a esquerda a gente faz tranquilo. A marca-passo à direita, longe do coração. Longe do coração a gente faz tranquilo. Que na maioria das vezes onde é feito implante, né? Na maioria dos implantes vocês fazem à direita. Então, a maioria das vezes vai ter problema. O problema é quando é à esquerda, né? O Roberto mandou uma pergunta. O problema, diga aí. Só concluir isso aí que você falou, o problema é mais amplo do que esse. Diga aí. Porque os ressincronizadores e os desfibriladores, 99% deles são implantados à esquerda. Entendeu? Você só tem esse poder a preferência é de decisão basicamente nos marca-passos. Enfim, mas a sensação ainda que eu tenho aqui, isso precisa ficar catalogado, que isso pode ter um componente do fabricante, para ser aprendido. Por isso que eu sugeri isso aí, entendeu? Normalmente os condicionais, eles têm menos substâncias ferromagnéticas, então dão menos artefatos, né? Então, provavelmente os que dão menos são os mais modernos, os condicionais, né? O Rodrigo, o Alexandre e Fábio, o Roberto perguntou assim, se o exame reduz a percentagem da bateria. Então ele tem um potencial, né? O exame tem potencial em reduzir a carga da bateria. Naquele trabalho que eu fiz na meta-análise, né, 0,1% foi baixíssimo, 0,1% teve uma redução da carga, né, da bateria. Isso não traduziu em evento clínico, o paciente não precisou trocar o gerador por isso, né? Mas aí tem aquele questionamento, né, aqueles cuidados de evitar quando a bateria está no limite, né? É o que você vai fazer a avaliação e a bateria está com 10%, o ideal é trocar esse gerador antes, né? Então essa é a opinião que eu tenho. Não sei o que vocês acham em relação a isso. É por aí, Luciano. Ô Luiz, mas eu estava me lembrando, né, porque assim, toda vez que fala em marca-passo de ressonância, eu me lembro uma das primeiras apresentações suas que eu assisti sobre ressonância, você começava a aula mostrando o cara no ferro velho, levantando
um monte de coisa, carro, diabo, e dizer que a capacidade daquele ímã é inferior ao ímã gerado no campo magnético, na ressonância. Então, logicamente, meu amigo, todo mundo ali imaginava. Imagina o marca-passo ali dentro, é capaz de sair. Sair igual ao Homem de Ferro, né? Na primeiro slide lá. Né? É capaz de ficar lá, pregar lá na parede, dizer onde era. Então, mas tem uma coisa interessante em relação a campo magnético, a força, né, de campo magnético, que assim, o campo magnético induz uma força, né? A força leva a aceleração, né? E a aceleração é assim, exponencialmente proporcional à massa, né? Que a gente aprendeu na física. Então, você vê, ele levanta uma cadeira, ele é capaz de levantar uma cadeira, se você pegar uma cadeira, você não consegue segurar, porque a aceleração ali é muito grande. Mas se você pega um objeto pequeno, ele já não tem tanto poder assim, né? Então, o marca-passo é considerado, a massa do marca-passo é muito pequena. E ainda mais está presa, né? Então, realmente já foi mostrado, assim, tem razão de deslocar, isso aí não tem nem dúvida, isso aí esqueçam isso aí. Isso aí é coisa de ficção científica. Não, pronto, mas eu acho, viu, Luiz, que, veja bem, é muito importante essa apresentação sua, porque você sabe, eu tenho certeza, estou falando como clínico aqui, né, nesse caso, que o Lauro pode dar um depoimento também, que ele também, estou vendo que tem vários outros aqui, que assim, muita gente pode eventualmente até deixar de pedir um exame que pode trazer benefício importante para o paciente, com receio de estar fazendo assim, pedindo uma heresia, entendeu? Então eu acho que isso é importante, esse tipo de apresentação, isso devia ter assim, ser muito mais, vamos botar divulgado. Assim, maior, exato, bem divulgado. Eu acho que isso tinha que ser escrito, entendeu? Porque nem todo mundo tem acesso às diretrizes, né? E muitos clínicos precisam de usar. Lembra, está falando aqui de. Às vezes nós estamos falando, assim, muita gente pensa que quando fala de ressonância, a ressonância é do coração. Como o Lauro falou aí, eu não tenho um dia aqui que não tem um paciente que não precisa mais de algum lugar, de algum órgão, entendeu? Então, e o engraçado, Souza, é que a nossa diretriz fala que é contraindicado. E a diretriz de ritmo cardíaco, que não tem nada a ver com a história, passa. Eles são mais corajosos do que a gente. O pessoal do marca-passo é mais corajoso do que a gente, né? Então é uma coisa que tem que mudar, realmente. Né? Não, essa unificação tem que ter, rapaz. Isso é uma coisa que tem que ter uma linguagem comum. Né? Eu sempre digo isso a vocês, que eu falo, talvez o Lauro aí também, o Lauro que é muito mais idoso que eu, mas assim, mas o que eu digo é que sempre lembre que você tem que passar credibilidade na solicitação do exame, você tem que passar credibilidade na indicação de uma conduta, e se você deixa dúvida, vou facultar alguém fazer isso é complicado, muito complicado. Isso que você está falando é extremamente importante. Imagina a situação hipotética, viu, Souza? Você pede uma ressonância para um paciente seu. Aí o paciente chega lá na ressonância e alguém, que às vezes é secretária, diz que não pode fazer. Aí o paciente volta para você dizendo que não pode fazer. Exato. Imagina a situação. É um negócio muito complicado, né? Exatamente. Aí, de repente, não pode fazer mesmo, porque é um marca-passo antigo. Exato. E fica uma situação, doutor, e agora? O que é que eu faço se o senhor pediu o exame e esse exame não precisa ser feito, então? Então, não precisava ter pedido o exame. Pronto. Ô, Alexandre, e você está falando da eventualidade de uma secretária educada e tal. Isso. Vai ter aquela secretária que vai dizer, esse médico não sabe não. Não sabe. É verdade. Entendeu? Você sabe muito bem disso, né? Mas não é possível. Lauro não está. Não, Lauro, vem cá. É doutor Lauro, não precisa fazer uma reciclagem. Entendeu? E aí, eu estou falando, Rodrigo, pensa aqui, meu amigo. Você sabe, 40 e tantos anos de consultório, eu já vi de tudo. Isso aí vem mesmo, entendeu? Então, por isso que eu acho que esse tipo de apresentação, essa foi uma reunião assim, de um ganho muito grande para todos nós, porque isso é fundamental, isso é importante. Exatamente. Tá bom? A Xelinha aí. Sheila. Chegou agora, Xelinha? Sheila, quer fazer alguma coisa? Não, tá desde o comecinho, só estava vendo que era muita ciência para eu poder me meter. Só queria dizer que a sua aula foi maravilhosa e corroborar que o último marca-passo que a gente colocou, quer dizer, que a gente solicitou, já foi colocado
já com adequação, compatível com ressonância, e a gente levou agora um trabalho para o Sergipano, e nesse trabalho a gente mostra, inclusive, isso, a gente mostra essa etiquetinha, Xande, que você falou, com o triângulozinho amarelo, para mostrando que, como é uma paciente que futuramente ela deve precisar de avaliação para ressonância, e aí ela já é compatível o marca-passo para uso de ressonância. Parabéns mais uma vez, Luiz, você, como se a minha avó estivesse aqui, ela ia dizer que você anda na crista da onda, uma gíria que você nem conhece, mas é mais ou menos isso, né, doutor Lauro? Na crista da onda, porque você é de vanguarda, sempre a gente conta com você o tempo inteiro. Um beijo. Outro capacete. Cleber, quer fazer uma consideração aí, Cleber? Só um adendo aí com esse famoso triângulo amarelo. O amarelo acho que é da Sanjude, a Biotronic é prateado. Cuidado com o famoso triângulo, o MRI aí, que é condicional para ressonância, mas às vezes o gerador ele é compatível, mas pode gerar uma confusão se os eletrodos forem muito antigos, e aí a questão do componente ferromagnético não for adequado, se o sistema não for dedicado para ressonância magnética, porque não raras vezes o paciente está internado na UTI e algum AVC, alguém liga, precisa fazer a ressonância, ou mesmo a ressonância cardíaca com nossos amigos aí. E se os eletrodos forem antigos, apesar do triângulo lá do gerador que possibilita, na verdade não é recomendado. E até pegando uma carona aí com o que a Alexandre disse, dos eletrodos abandonados, há de se ter cuidado, porque a medicina ela é judicializada e facilmente entra assim, na questão de processo. E quando você vai programar, não só o fabricante menciona isso, como o próprio programador, consta lá, ele pergunta a questão de impedância, a questão dos limiares, se estão dentro daquela faixa de amplitude, de largura de pulso, limiar muito elevado não se recomenda. E aí, nesse caso, a presença de eletrodo abandonado, a gente tem que ter cuidado. O ideal realmente é evitar esse tipo de problema, não fazer. Não fazer, porque se acontece algum infortúnito, seremos responsabilizados. E a outra questão que até Rodrigo mencionar também o tipo de fabricante, porque o que Alexandre falou do Autodetect, parece que é uma tecnologia patenteada a Biotronic, então ele percebe o campo magnético, você faz aquela programação específica, deixa a janela para que sentiu, ele entra no modo de ressonância, saiu da ressonância, ele volta à programação habitual e a janela que você programa, X intervalo de tempo. Mas nem todos os fabricantes têm essa possibilidade. Então é sempre bom colocar que tipo de fabricante é e não se enganar, às vezes não se iludir com o famoso triângulo, achando que está o triângulo presente, então pode ressonância. Tem que ver o eletrodo, se o eletrodo também é compatível. Perfeito, Kleber. E só complementando rapidinho, Souza, o que acontece? A gente não pode partir de um extremo para outro. Né? Então, tá forte. O extremo você não deixa ninguém fazer. Né? O radiologista que contraindica. Você não vai fazer, não pode fazer. Então, esse é o extremo. O outro extremo o cara que acha compatível pode tocar. Então, eu tenho essa aula com o pessoal de imagem, e o pessoal da imagem vai ser bem claro isso. Peço uma avaliação do médico do marca-passo, estimulista. Peço uma avaliação. Porque às vezes o cara sai da aula e diz, pode fazer tranquilo, e não pede essa avaliação, que é fundamental. Então tem que fazer essa avaliação. E outra coisa que eu ia falar em relação ao eletrodo. Realmente, a gente não pode fugir do guideline. O guideline diz, não é para fazer com o eletrodo abandonado. Ponto. Quando a gente vai fugir do guideline, a gente tem que ter todo um contexto, toda uma justificativa para eventualmente fugir. Então a regra geral não faz.
Eu só mostrei que ele trabalha mostrando que talvez seja seguro e talvez os guidelines mudem no futuro. Mas no momento, seguindo o guideline, não se deve fazer. Concordo com você, Carlos. Sempre vamos seguir as regras. Exatamente. Então eu queria, assim, antes de passar a Luiz para ele fazer as considerações finais sobre a belíssima apresentação dele, como sempre, né? E também de agradecer a presença de todos, eu queria dar, assim, um aviso de que na próxima semana é feriado, dia 12, nós não teremos reunião e não teremos também no dia 19, porque no dia 19 será apresentado vai ser o lançamento da 5ª antologia da Sobrames, da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores de Sergipe. Depois nós vamos divulgar aí. Eu não sei se Lauro está participando dessa antologia, mas temos vários colegas, Lauro também. Então aí nós vamos contar com a presença de todos vocês. Vai ser no Museu da Gente Sergipana. Eu acho que paralelamente está lá Zé Augusto também, uma exposição dele de fotografias. Então vai ser uma semana. Não, Zé Augusto é 18, vai ser a vernissagem, mas a exposição continua. Ela fica, eita. A exposição de Alexandre continua. Aí continua. Vai ver já a intimidade de Alexandre, já. Então continua a exposição dele, vai continuar por uma semana. E no dia 19, às 17h30 até ali o começo da noite, 20, nós vamos ter o lançamento do livro. Tem vários colegas nossos, né, Laura? Vão participar e vale a pena prestigiar aí. E Professor Souza. Você, professor Érica, você passa aí a bola para ela. Desculpa, não, eu só queria fazer um adendo. É que no dia 18, não é só a abertura da exposição de fotos do professor Zé Augusto, mas a gente também tem a exposição dos poemas do Dr. Lauro, que ele fez específico para a pandemia do Covid-19. Legal. Então, na verdade, é uma junção, né? São as fotos do professor Zé Augusto e os poemas que o Dr. Lauro gentilmente cedeu também para a exposição. E os dois vão ficar expostos, né, durante toda a semana, do dia 18 até ao próximo domingo. Pronto. Então, é uma oportunidade do dia 19. Dia 18, antes que a gente esqueça, o dia 18 é o dia do médico, né? Então, por isso. Nós antes de tudo, tínhamos o nosso encontro no dia 18, que sempre foram marcantes, nós não podemos. Vamos ver que se a gente consegue, quem puder ir lá na vernissagem, prestigiar os poemas do nosso... É que a entrada da vernissagem é limitada. Vai ser limitada. Vai ser a única Sheila. maneira que nós vamos ter de realmente congraçar esse dia 18. Vai ser isso. Sheila, Érica, você poderia explicar aí, né? A entrada vai ser limitada, mas fica a oportunidade também de ir no dia 19, que você dá para ver, né? Dá para ver a exposição e também já aproveita, já compra um livrozinho da Sobrames lá. Então, assim, deixa eu só explicar, porque assim, por conta da pandemia mesmo, do espaço que vai ser a exposição, a gente não pode abrir na vernissagem para todos como a gente gostaria, né? Então, a SBC, ela foi atrás de alguns patrocínios e tudo, e a gente conseguiu que a vernissagem seja para 80 pessoas. Infelizmente, só vão ser 80 pessoas. Metade desses convites vão ser feitos pela sociedade, e aí a gente está estudando a forma mais justa de fazer esses convites, né? E metade vai ser do patrocinador maior, que é a Reddor, né? Que está bancando com a sociedade, que a sociedade não teria caixa suficiente para pagar tudo que vai ser colocado lá, né? O que é um custo elevado. E aí 40 vão ser convidados do Hospital São Lucas, e aí que também vai estudar os critérios dele para fazer os convites, né? Mas a Reddor, ela vai transmitir toda a cerimônia no YouTube, se eu não me engano, da rede, e a exposição vai ficar durante toda a semana, né? Infelizmente, não vai conseguir todo mundo estar junto lá no dia 18, que era o que a gente queria, né? Mas o espaço no museu é muito pequeno, né? E os custos que seriam implicados para isso, para todo mundo, todos os cardiologistas estarem lá,
seria, assim, impagável para a gente, infelizmente. Perfeito. Ô, Érica, você poderia aproveitar também e fazer a propaganda do Congresso, né? Que então, porque é uma semana É uma semana de atividades, né? Começa no dia 18, que é o dia do médico, com a vernissagem e o sarau, né? A vernissagem das fotos do professor Zé Augusto e o sarau dos poemas do Dr. Lauro. Dia 18, com os presenciais e com a transmissão ao vivo pela internet. E aí, depois, no dia 20, a gente tem uma atividade pré-congresso, que é uma atividade comemorativa dos 45 anos da SBC, que o Dr. Teles vai prestigiar a gente, mostrando um pouco da história da cardiologia no estado, que vai ser presencial isso também, tá? Vai ser no Hotel Del Mar, para 60 pessoas, que é o espaço que a gente tem lá. Né? E vai ser por inscrição, a gente vai liberar a inscrição livre, né? Na verdade, 20 inscritos são do Hospital São Lucas, que vai convidar, porque também está patrocinando esse evento na quarta, e 40 é por livre demanda. Quem se inscrever no site vai poder participar. Então, vai ter a aula do Dr. Teles, um pouquinho contando a história da cardiologia no estado, com o professor Dr. Souza moderando. E, em sequência, a gente vai ter o simpósio da Rede DOR, com o professor Dr. Souza moderando também, assim eu soube, e vai fazer uma mesa bem interessante de heart team. Para mim, viu? Você está inventando. Assim me disseram, professor. Vai ser uma discussão bem interessante, com o Hospital São Lucas vai levar para esse simpósio deles a experiência que já tem de um bom tempo do heart team, discussão de casos multidisciplinar, então vai ser uma coisa bem legal. E no final a gente vai ter um coquetel com todos os presentes, comemorativo, que a gente vai poder se entrosar, confraternizar um pouco de forma presencial. Óbvio que para esses 2 eventos presenciais tem que estar vacinado, tá certo, gente? Com as 2 doses. Na verdade, com a terceira até, né? Que for da área da saúde, a gente vai ter essa exigência. A terceira não dá, não, porque tem o grupo que foi imunização de consultório fez a 2ª dose em maio. Ah, então só até a 2ª. Muito obrigada, doutora Chico. Quem trabalha em urgência e UTI já completaram os 6 meses. Imunização de consultório foi em maio. Verdade. Então, muito obrigada, doutora. Então, pelo menos as 2 doses, a gente vai exigir, vai ser uma exigência mínima, né? Rodrigo também está com as 2 doses ou vai seguir o esquema do Bolsonaro? Não sei. Tá aí. Não, ele é bolsominion Nutella. Vamos pro cercadinho. Veja, Nutella vacina. Vamos, se quer começar aqui a próxima discussão. Não, deixa eu terminar de fazer a propaganda do Congresso. E aí, na quinta-feira à noite, na verdade, na quinta-feira, a partir das 5h30 da tarde, começa o Congresso, que vai ser totalmente online, né? As discussões a gente vai ter quinta-feira à noite, sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite e sábado manhã e tarde. A programação já está disponível no nosso site, bem legal. Eu vou dar um destaque aqui e agradecer ao Roberto, que me ajudou a montar uma mesa de válvula muito interessante, que vai ser sexta-noite, né, entre tantas as mesas que estão, vai ser bem legal. Aproveitando a oportunidade para agradecer ao Roberto, publicamente a ajuda. E a gente também vai ter os cursos pré-congresso, que eu gostaria que vocês divulgassem entre os alunos e os residentes, né? A gente vai ter um curso em parceria com o Hospital Primavera, vai ser um curso de reanimação, e um curso em parceria com o Hospital São Lucas, que vai ser um curso de monitorização hemodinâmica, né? São 2 cursos bem interessantes, né? O curso do Hospital Primavera é um pouco mais voltado para acadêmicos, o do São Lucas até eu gostaria de fazer, mas infelizmente eu vou estar trabalhando, porque vai ser um curso de monitorização hemodinâmica na UTI. Juliane está preparando, Juliane Seabra, toda uma programação com aula prática com monitor do EV1000, eco beira-leito, caso clínico com EV1000, então vai ser um curso muito legal. E vai ter a parte teórica online e a parte presencial que vai ser aí no hospital. Em algum lugar que eu esqueci agora, mas vai ser no Hospital São Lucas. Então, estejam todos convidados. Érica, que a mesa de up-to-date
começa às 17 horas, senão todo mundo só pensa que as atividades começam às 20. E aí ninguém assiste, né? E a gente vai ter a cancelem a agenda essa semana. Né? Uma pessoa extremamente importante dentro do nosso conceito, tanto da parte cardiológica como de metabolismo e endocrinologia, porque o Dr. Kerr hoje já é um expert em tratamento em diabetes e cardiologia. Então, as atividades, na realidade, começam mais cedo do que a gente pensa, né? Exato, na quinta-feira, às 5, a gente já está começando as atividades. A mesa que a doutora Sheila está se referindo também, a mesa é excelente. Tem a doutora Sheila, que vai falar sobre hipertensão, up-to-date. Vai ter um up-to-date em dislipidemia e um up-to-date em doença, na verdade, em tratamento de diabetes e risco cardiovascular com o Dr. Kerr. É uma mesa maravilhosa também, que vai ser a primeira do congresso, né? Vai estar abrindo, então todo mundo tem que prestigiar. Né? Acho bom, viu? Senão eu todo mundo bota tudo no cercadinho. Não, cancelar a agenda de cara. Lu, se você não estiver lá, eu marco você, pode deixar. Uma outra coisa, Souza. Vou mandar, professor, pode deixar. Eu queria falar, mas aí uma coisa, a parte reunião científica, né? Eu queria pedir, agora é a minha vez de pedir alguma coisa a vocês, eu quero pedir o apoio de todo mundo aí, do hospital. Estou entregando na mão de vocês, no sábado, meu maior tesouro. A minha mãe vai ser operada de câncer de pulmão, nas mãos da pessoa que eu mais confio nessa vida, que é o Dr. Adriano Caldas. E aí eu conto com todo mundo. Sejam meus olhos, meus braços, meu coração, cuidando dela. Sem dúvida, Sheila, vai ter uma corrente positiva aí que vai dar tudo certo, não tenha dúvida nenhuma. Viu? Pode ficar certa disso. Eu confio, eu aceito e eu agradeço. Professor Lauro, você queria falar alguma coisa? Está desligado, Lauro, está desligado seu microfone. Eric ainda está aí. Sim, professor, aqui, doutor Lauro. Pronto, é o seguinte, também no dia 7 agora, quinta-feira, a nossa gloriosa SOCESE estará completando 45 anos de existência. Isso é verdade. 7 de outubro, quinta-feira. Vamos fazer um bolinho para ela, né, doutor Lauro? Tá Parabéns. Tá bom. Tá bom. Então, grande pessoal, abraço para vocês, viu? Tá bom. Ô, Luiz, você termina a nossa reunião. Você hoje é o nosso chefe. Quem termina é você. Eu só queria antes aproveitar que o Fábio está aí ainda e eu esqueci de dar os parabéns para ele. Eu dei no grupo, mas eu não pude ir lá, então, pessoalmente, eu vi o pessoal dando parabéns, meus parabéns pelo livro aí. Vou recomendar para todos os residentes lá do HU. Né? E aí, parabéns a Erika pelo congresso. Né? E vamos em frente, porque essa semana do congresso vai ter que cancelar toda a agenda. Né? Não vai ter exame não no hospital, vai ter que cancelar tudo. Intenso, trabalho intenso. Ninguém, por favor, peça nem anjo de coronária na quinta-feira, nem ressonância. Agenda fechada na semana. Dá folga para o Thiago Lopes, que ele é nosso parceiro, gosta do anjo de coronária, porque a gente não pode trabalhar nessa semana, não. Tá bom, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí. Luiz, parabéns pela apresentação. E, lógico, não seria diferente, né, pela excelência de sua qualidade técnica. E agradecer a presença de todos e dizer que voltaremos no dia 26, se Deus quiser. E lembrar que a semana de 18 a 22, né, Sheila? Ô, Érica, nós temos muita atividade aí presente. 18 a 23, professor. 18 a 23. Até sábado, exato. Bem, então, boa noite a todos, viu? Boa noite.